Amém. Eu cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. É um privilégio estarmos aqui mais um dia para louvarmos e adorarmos o nome do nosso Deus, ao único que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Hoje estamos aqui com uma participação especial, a participação da Isabela. Chamo de Bela com muito carinho, porque é uma menina de ouro. Eu costumo falar para ela que ela é uma dádiva do Senhor, um presente que o Senhor me deu. Não conheço há muito tempo, mas é como se conhecesse, né? Sinto um amor muito grande pela vida dela. Tem se mostrado uma verdadeira discípula de Jesus Cristo. Não tem rejeitado aquilo que chega às suas mãos, tem se colocado à disposição para fazer a obra do Senhor, e eu glorifico a Deus pela vida da Isabela, glorifico a Deus pelo privilégio de tê-la aqui, caminhando conosco para fazer o ID, para pregar as palavras do Senhor, para pregar as boas novas, né, do Senhor. Eu creio que grandes coisas o Senhor fará, já está fazendo na vida da Bela e fará também através da vida da Bela. Creio que grandes serão os frutos na vida da Bela. Creio que será uma grande pregadora do Evangelho do Senhor. Gostaria de convidar agora, né, a estar abrindo a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 15. Enquanto você procura, eu quero te dizer que nesta noite nós estamos aqui com o projeto do discipulado feminino. Nós temos esse projeto e gostaria de já estar te convidando a participar desse projeto conosco. Venha conhecer este projeto. Temos o discipulado feminino e o discipulado masculino. Hoje nós estamos aqui, né, representando a célula Mulheres Conectadas ao Coração do Abba Pai. E temos também a célula Ruth, né, que daqui a 15 dias também estará aqui, né, no culto de quinta, trazendo a palavra. Você que ainda não conhece esse projeto, venha conhecer, venha sem medo, né, porque às vezes as pessoas pensam assim, mas eu vou conhecer e eu sou obrigado a ficar. Não, venha conhecer. Se você gostar, fique com a gente, amém? Estaremos lendo Lucas capítulo 15, a partir do versículo 8, que nos diz assim: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Palavra do Senhor, palavra esta que o Senhor trouxe ao meu coração para estar ministrando nesta noite. Eu quero te convidar nesta noite a se desligar de tudo lá fora. Não pense em problemas, não pense em nada. Foque no que o Senhor deseja falar contigo. Preste atenção, porque eu creio que o Senhor deseja falar ao seu coração. O Senhor já falou comigo e eu creio que o Senhor falará ao teu coração. Nós conhecemos essas parábolas. Nós estamos aqui numa sequência de 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, essa que nós acabamos de ler, e a parábola do filho pródigo. Como nós sabemos, Jesus muitas das vezes falava através de parábolas.
usava as parábolas para que as pessoas entendessem melhor o que ele queria falar, o que ele estava explicando naquele momento, para que as pessoas tivessem uma compreensão melhor daquilo que ele queria ensinar. E neste momento aqui, o Senhor, ele traz a parábola, primeiro a parábola da ovelha perdida, ovelha esta que se perde das 100 ovelhas, e que o pastor, ao perceber que essa uma ovelha havia se perdido, esse pastor larga as 99 para ir atrás dessa uma ovelha que havia se perdido. E a segunda é essa que nós acabamos de ler, a parábola da dracma perdida. E a terceira parábola é a parábola do filho pródigo, parábola essa que nos relata a história de um filho mais novo que exige a herança, que pede seu pai para que lhe dê tudo o que ele tinha de direito, porque ele não queria mais viver com seu pai, e assim o seu pai faz. O seu pai lhe dá a sua herança, tudo aquilo que ele tinha por direito, e esse filho sai da sua casa e vai viver, gasta todo o dinheiro, e quando ele percebe que o dinheiro acabou, ele resolve voltar. E quando ele volta, o seu pai abre os braços para ele e o recebe de maneira com que, e diz para ele que ali sempre terá um lugar para ele. O que nós vemos em comum nessas três parábolas? O que nós aprendemos com essas três parábolas? Essas três parábolas, elas começam nos relatando algo que se perdeu. Algo que se perdeu, mas no final dessa parábola, nós podemos ver que o que havia se perdido no começo, no final ele é encontrado. Essas parábolas, elas vêm nos ensinar sobre o extraordinário amor de Deus por nós, amor de Deus pelos seus filhos, amor de Deus pelaquele perdido, que ora se perdeu, mas que outrora diz, eu quero voltar, e o Senhor vai e o resgata. Essas três parábolas, elas têm como objetivo nos relatar que o Senhor, Ele nos ama de forma infinita, que quando nós reconhecemos que dependemos dEle, que precisamos dEle, independente do pecado que cometemos, independente do que fizemos, o Senhor, Ele está de braços abertos para nos receber, para nos amar, para nos perdoar, amém? E quando eu estudava a respeito dessas três parábolas, o Senhor me chamou a atenção para que eu estivesse trazendo para nós nessa noite, que eu estivesse falando um pouquinho sobre a parábola da dracma perdida. Um assunto que é muito conveniente para a gente hoje do discipulado feminino, porque está dizendo assim, preste atenção, porque começa com uma pergunta, e é essa pergunta que o Espírito Santo traz aos nossos corações nesta noite. Preste atenção nessa pergunta. Ou, qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? Nós vamos falar um pouquinho do que era uma dracma, porque nós não podemos falar sobre sem saber o que é uma dracma. Uma dracma era uma moeda de prata, uma moeda grega, que representava um dia de trabalho daquelas pessoas. É como se fosse, o salário mínimo de um dia dividido, e aquela pessoa trabalhava aquele dia e recebia aquela dracma pelo seu trabalho. Outros estudiosos também
nos ensinam que a dracma era um conjunto, né? Eram moedas, um conjunto de moedas que as mulheres recebiam como dote por seu casamento. As mulheres recebiam aquilo e guardavam. Algumas atavam essas moedas, né, numa faixa de pano, usavam de pendurada no pescoço, outras colocavam na cabeça. E quando essas mulheres saíam, passavam na rua, as pessoas, quando viam aquelas mulheres, viam ela usando aquelas dracmas, ali eles sabiam que estava passando uma mulher comprometida, uma mulher que já estava comprometida com o noivo. Essa mulher, ela já tinha um compromisso com o noivo. E o que eu quero dizer para você nesta noite? O Senhor, Ele entrega para nós um conjunto de dracmas. O Senhor, Ele nos escolheu para fazer a sua obra. E o Senhor, Ele vem e nos entrega esse conjunto de dracmas. E o que nós temos feito com essas dracmas? O que me chama a atenção é que essa mulher, ela perde essa dracma dentro da sua casa. Essa mulher, ela não perdeu a dracma na rua. Ela não perdeu essa dracma no supermercado, não. Essa mulher, ela perde essa dracma dentro da sua casa. E nós, mulheres, hoje, estou dizendo nós, mulheres, porque a célula, né, é voltada para nós mulheres, mas você também, homem. O que o Senhor te entregou e que você tem perdido dentro da sua casa? O que o Senhor confiou em suas mãos e que você tem perdido? E simplesmente por ser dentro de casa, você tem se acomodado, você não tem procurado. Porque uma coisa é quando nós perdemos algo na rua. Quando eu tenho algo de valor, porque essa dracma era valiosa para essas mulheres naquela época. Era como o valor de um salário, era o dote que ela recebia para o seu casamento. E hoje, se eu perco algo na rua, vou trazer o celular, porque é algo que a gente usa muito, né? Quando eu chego em casa, que eu noto que o meu celular não está na bolsa, o que eu faço? Meu Deus, perdi meu celular, vou dar um jeito. Aonde eu tive por último, saio para procurar. Eu perdi na rua. Então vem aquele desespero de eu querer saber aonde eu perdi, aonde eu deixei, aonde eu escondi, eu esqueci. E quando eu estudava, o Senhor trouxe ao meu coração. Mas essa mulher, ela perdeu a dracma dentro de casa. Acredito eu que muitas de nós, como quando perdemos algo dentro de casa, na nossa zona de conforto, porque casa aqui nos remete à nossa zona de conforto, lugar onde nós podemos pensar assim, mais tarde eu procuro, porque eu sei assim, eu fui deitar e eu sei que eu mexi no celular à noite, e aí de manhã eu procuro e não acho, mas eu sei que à noite eu mexi no celular, então eu sei que eu perdi ele dentro de casa. E o que o Senhor trouxe ao meu coração foi o seguinte: muitas das vezes, quando se perde algo dentro da sua própria casa, que é o seu lugar de conforto, que é onde você pensa assim, aqui eu domino, você pensa assim, eu posso procurar depois. E aí com isso muitas coisas vão se perdendo, porque você está dentro de casa, então você pensa assim, eu posso procurar mais tarde, porque eu sei que está aqui. Eu sei que na hora que eu tiver um tempinho, eu vou procurar e vou achar. Só que ao mesmo tempo, o Senhor veio ministrar ao meu coração que os filhos de Eli, eles estavam dentro da casa do Senhor, achando que podiam recuperar tudo de errado que eles estavam fazendo.
Os filhos de Eli, eles se prostituíam na tenda, eles usavam as ofertas de maneira errada, porque eles achavam que a qualquer momento eles poderiam resgatar aquilo que eles estavam perdendo. Mas sabe o que eu quero te dizer nesta noite, meu irmão e minha irmã? Fique atenta, porque o inimigo, ele quer isso, ele quer deixar que nós pensamos assim: a qualquer momento eu resgato aquilo que eu perdi. Mas não é verdade. Sabe por quê? Porque os filhos de Eli também pensaram assim, que eles podiam resgatar tudo aquilo que o Senhor tinha confiado na mão deles, mas eles não conseguiram. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele veio para isso, ele veio para nos distrair, para colocar na nossa mente que nós temos o controle, para fazer com que achamos que nós conseguimos dominar a situação. Isso é uma forma de distração. Ele vem, ele nos distrai e nós ficamos na comodidade. Eu perco hoje e não procuro. Eu perco mais um pouco amanhã e não procuro. E quando eu vou perceber, eu não consigo mais achar a totalidade das 10 que o Senhor confiou nas minhas mãos. O Senhor vem dizer para nós que nós devemos estar atentos. Sabe por quê? Porque ali os filhos de Eli acharam que estavam no controle, acharam que podiam pecar, que podiam errar, que podiam fazer tudo o que eles queriam e que mais para frente eles conseguiam retornar. Só que não conseguiram. Mas existia ali Samuel, aquele que estava ali com o coração voltado para o Senhor, que queria aprender do Senhor, aquele que não se corrompeu. E com isso o Senhor levantou Samuel como boca dele naquele tempo. E é assim que o Senhor quer fazer conosco. Homens e mulheres que se levantem como profetas, aqueles profetas que não se deixam corromper, aqueles profetas que não acreditam que se perder algo hoje, que pode deixar para procurar amanhã, mas que não. O Senhor, ele está querendo levantar homens e mulheres que não se acomodam quando perdem, que não pensem, deixe para amanhã, amanhã eu procuro, não. Mas o Senhor está levantando homens e mulheres que quando perde uma moeda, ele começa a varrer a casa. Ele não se conforma com o que perdeu, porque ele sabe que o que Deus entregou para ele é algo muito importante. E o que eu quero trazer para nós nesta noite, nós mulheres, principalmente, muitas das vezes nós estamos perdendo dentro do nosso lar o nosso momento de comunhão com Deus. Aquele momento no secreto com o Senhor. Aquele momento que faz toda a diferença, aquele momento que você tira, Bela, e vai para o seu quarto ouvir o que o Senhor tem para falar. Sabe por quê? Porque nós mulheres precisamos lavar, cozinhar, passar, cuidar dos filhos e ainda cuidar dos nossos esposos. Mas o Senhor, ele vem nos dizer nesta noite: cuide de seu esposo, dos seus filhos, da sua casa. Cuide bem, porque família é projeto do Senhor. Mas não se conforme em perder aquilo que o Senhor te entregou. Não se conforme quando você se der conta que perdeu algo, que está perdendo a comunhão com Deus. Não se conforme em pensar assim: amanhã eu procuro, porque amanhã pode ser tarde demais. Amanhã você pode não mais conseguir, como os filhos de Eli não conseguiram. O Senhor não aceitou mais a forma com que eles viviam, e Samuel foi levantado. O Senhor, ele quer te levantar, homem e mulher, para ser boca dele nesta terra, neste tempo, onde muitos precisam ouvir a palavra do Senhor, onde muitos precisam de uma palavra de esperança.
O Senhor quer que você, que nesta noite está nos escutando, se perdeu algo, se há muito tempo tem algo que você perdeu e ainda não consegue procurar, o Senhor te convida nesta noite, saia da tua zona de conforto e comece a procurar aquilo que você perdeu, aquele conjunto que o Senhor entregou nas tuas mãos, aquilo que o Senhor confiou a ti. Sabe por quê? Porque é muito fácil. O Senhor, Ele me entrega um conjunto de 10 dracmas. E o inimigo, ele é esperto. O inimigo, ele é sagaz. O Senhor me entregou 10 dracmas, eu perdi uma. Se a gente for parar para analisar, eu perdi uma de 10. Eu continuo ainda com mais, não é verdade? Eu perdi uma, ainda fico com 9. Então, eu ainda tenho a maior parte. Só que é assim que começa o processo. Você perde uma hoje, aí passa um tempo, você perde outra amanhã, e passa um tempo, você perde, e você continua na sua zona de conforto. Por quê? Quem tem 10, perde uma não vai fazer diferença, não é verdade? Mas para que o propósito de Deus, ele se cumpra na sua vida, é necessário, sabe o quê? Um conjunto, não pode estar faltando uma. Sabe por quê? Porque se aquela mulher, ela se apresentasse diante do seu noivo, faltando uma moeda, o seu noivo ia achar estranho, não ia? Ele ia pensar assim, mas que mulher descuidada é essa? Que tem no seu pescoço, né? Que faz parte da sua vestimenta, todas essas moedas, e ela perde uma e não dá falta? Essa é a pergunta. Como assim? Você perde uma moeda daquela que você vai sair, você vai colocar ela como uma tiara ou como um colar, e você pega ela ao vestir e vê que está faltando uma dracma, e você não dá falta, e você pensa assim, está faltando uma só, então eu posso continuar a usar. O inimigo quer isso, sabe por quê? Porque aí ele vai matando os nossos sonhos, ele vai minando os propósitos de Deus na minha e na sua vida. Ele quer isso, ele não quer que você seja instrumento da parte do Senhor. Ele não quer que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Esse é o intuito do inimigo. O inimigo, ele não veio senão para matar, para roubar e para destruir. E quando nós não estamos atentos, estamos distraídos no propósito de Deus para as nossas vidas, nós deixamos as coisas passar como se fosse tudo muito normal. Ontem na célula nós conversamos a respeito disso, como se não tivesse nada a ver. Essa palavra não existe na Bíblia, nada a ver. Ou é sim, sim, ou é não, não. O que procede disso? Então, comece a pensar hoje. Comece a pensar o que o Senhor confiou nas suas mãos e que você perdeu. Como a sua vida está hoje? Você ainda tem as 10 dracmas? Ou já começou a faltar? Falta uma, falta 2, falta 3, falta 4, falta 5. Quantas dracmas estão faltando na sua tiara, naquilo que o noivo entregou para você? O Espírito Santo falou muito comigo quando ele trouxe essa pergunta: o que você tem feito com que o Senhor tem te dado? E aí a gente começa a pensar, o Senhor confia muitas coisas em nossas mãos. E o que a gente tem feito com isso? Quais têm sido as nossas prioridades na casa do Senhor? Porque para o outro, eu posso até
não mostrar que eu perdi. Eu consigo mascarar algumas coisas, eu consigo disfarçar alguma coisa, mas para o noivo não. No grande dia, quando o noivo vier, você vai ter que mostrar para ele, e o que você vai explicar na falta dessa uma dracma? Não tem como explicar. Então eu te convido nesta noite, comece a fazer uma introspecção e olhar para dentro de você e ver o que você perdeu, o que o Senhor entregou em suas mãos e que você perdeu, e simplesmente porque perdeu dentro da sua casa, você deixou lá pensando assim: outro dia eu procuro. Não deixe para procurar depois. Sabe por quê? Porque pode não dar tempo. Você depois pode não ter mais forças para procurar. Porque quando vamos nos distanciando da presença do Senhor, nós sabemos que depois se torna muito mais fácil, muito mais difícil de voltarmos a termos uma vida de comunhão. E o Senhor veio falar ao meu coração que no dia no momento que nós vivemos hoje, é um momento que nós devemos repensar algumas coisas. Nós devemos parar para pensar em algumas coisas que nós temos feito. Sabe por quê? Porque eu tenho 10 dracmas e eu perco uma. Como eu disse, eu perdi uma e eu ainda continuo com a maioria. O inimigo, ele lança na nossa cabeça o seguinte: anda com aquele que perdeu mais do que você, porque aí você continua, no controle. Porque a Bela perdeu 3, eu perdi uma, então eu ainda estou melhor do que ela, não é verdade? Porque eu tenho 9 ainda, ela perdeu 3. Então, eu vou colar com ela. Mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nós estejamos todos iguais. O Senhor quer que nos aproximemos sim daqueles que vivem o verdadeiro evangelho, daqueles que buscam ser adoradores por excelência. Nós devemos estar ligadas às pessoas que querem crescer também. Nós não devemos nos ligar a pessoas para pensarmos assim: eu ainda estou melhor do que ela, porque se eu perdi uma, ela perdeu 3, eu ainda estou melhor. Não é isso. O Senhor quer nos despertar nesta noite para que possamos viver a essência daquilo que Ele confiou em nossas mãos. Sabe por quê? Porque antes mesmo de estarmos no ventre de nossas mães, o Senhor, Ele já nos conhecia. O Senhor já sabia a cor dos olhos, a cor da pele, se o cabelo seria liso ou se o cabelo seria cacheado, se seria alta, se seria baixa, se seria magra, se seria gorda. E o Senhor já sabia aonde Ele iria nos usar, não é verdade? O Senhor, Ele já tinha planos para as nossas vidas. O Senhor, Ele já havia confiado a nós algo. E quando o Senhor nos entrega esse conjunto para vivermos o propósito, só pode se viver o propósito com o conjunto completo. Com o conjunto incompleto, você não vai conseguir viver a totalidade de tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Não se conforme em viver a metade do que Deus tem para a sua vida, porque hoje o mundo aí fora, ele vem trazer o conformismo para nós. Você perdeu uma, tá bom, o outro perdeu 3, então vai, continua, e você continua perdendo, você continua no conforto da sua casa. Você pensa assim: mas eu já vou no culto na quinta-feira, então no domingo eu não preciso ir. Eu já faço parte da oração, então eu não preciso ir no culto de domingo e nem no culto de quinta.
Mas não foi para isso que o Senhor te chamou. O Senhor, Ele não te chamou para viver a metade. Ele te chamou para viver a totalidade de tudo aquilo que Ele já projetou para você. O Senhor, Ele te chamou para viver com intensidade, para viver com excelência, para cumprir tudo aquilo que Ele já disse para você, que Ele faria em você e através de você. O Senhor, Ele tem falado ao meu coração que Ele deseja levantar homens e mulheres, profetas e profetisas, assim como Ezequiel profetizou e disse: haja vida, e houve vida. O Senhor quer levantar homens e mulheres ousados e que escutem a voz dEle, que cumpram o chamado dEle. É isso que o Senhor quer. E muitas das vezes nós nos acomodamos. Eu tenho 8, tá bom demais. Eu estou satisfeita. 8 é bastante. E o inimigo, ele quer é isso. Ele vem lançar, sabe, na sua mente assim: você tem 8, tem mais do que aquele. E você nunca vai conseguir ter as 10, porque hoje é normal. Ninguém consegue viver um verdadeiro evangelho. Ninguém consegue viver 100%. Mentira de Satanás. Sabe por que é mentira? Porque não foi só para Pedro que Deus, que Jesus permitiu com que a sombra dele curasse. Pedro não foi o único que teve aquele privilégio. O Senhor, Ele quer que nós também façamos como Pedro. Mas o que nos falta? Nos falta viver a totalidade daquilo que o Senhor confiou a nós. Paulo, o lenço de Paulo curava. E por que com a gente é diferente? Não é verdade? Pedro, a sombra de Pedro curava. E Paulo, o lenço de Pedro curava. Sabe por quê? Porque mesmo Paulo estando preso, sendo açoitado, ele continuava dizendo que Deus era o Senhor, que somente Jesus curava, continuou pregando a palavra do Senhor. Mas nós, muitas das vezes, quando vem a primeira situação, algo triste, algo que venha nos confrontar, nós não queremos mais. Nós achamos: já deu, para mim não dá mais, está exigindo muito, se for para ser assim é melhor eu sair, não quero mais. Já começa a colocar, empecilhos para não fazer mais a vontade do Senhor. Imagina se Paulo, na primeira perseguição, ele resolvesse simplesmente abandonar aquilo que o Senhor havia confiado em suas mãos. Paulo deixou um legado. Paulo, ele nos ensina muito sobre o que é pregar a palavra do Senhor e ser perseguido. Se formos ler as cartas de Paulo, ali vamos aprender o quanto aquele homem foi perseguido. Só que se voltarmos um pouco atrás, vamos ver que antes de ser Paulo, Saulo era um perseguidor dos cristãos. E olha como é que Deus faz: de perseguidor ele vira o que? Perseguido. Paulo perseguia, agora Paulo é perseguido por pregar a palavra do Senhor. Paulo poderia muito bem pensar assim: eu vou continuar na minha zona de conforto, eu tenho a minha profissão. Paulo construía tendas, acredito que naquela época devia ganhar um dinheirinho bom. Eu vou continuar vendendo minhas tendas, fazendo o meu ofício, que tá bom demais. Só que Paulo, ele passou por uma verdadeira metanoia, uma mudança de mente. Paulo era um verdadeiro adorador. Ele adorava ao Senhor tanto na fartura
como no pouco, na pobreza. Paulo não queria saber se as chicotadas estavam doendo. Paulo queria adorar ao Senhor. E nesta noite eu te convido a ser um adorador por excelência. Quando as pedradas vierem, não abaixe a cabeça. Continue adorando, continue falando que Deus salva, que Deus cura, que Ele transforma, porque é isso que o Senhor quer. E voltando aqui para que o Senhor falou ao meu coração, essa mulher, quando ela percebe que ela perde essa dracma, aqui não diz que ela ficou triste, mas eu imagino que sim, porque logo depois a palavra vem dizer que ela acende a candeia e vai procurar diligentemente pelaquilo que ela perdeu. Ela vai procurar até encontrar. Ela não sossega até encontrar aquilo que ela perdeu. Quantas de nós perde, nota que perde e continua sentada no mesmo lugar, continua fazendo o que estava fazendo e não dá importância? Infelizmente, muitas de nós temos perdido as coisas dentro de casa. Nós já não temos mais uma vida de oração, não temos mais uma vida de palavra, de leitura da palavra, e nos conformamos, achamos que é assim mesmo, que hoje eu não quero ler a palavra do Senhor, mas amanhã eu leio, e amanhã você não consegue ler. E essa palavra vem para nos despertar, trazer um despertamento para nós nessa noite. Quais são as áreas de sua vida que você perdeu e não consegue mais achar? Quais são as áreas da sua vida que você simplesmente perdeu, sabe que perdeu, mas não consegue levantar para procurar? Se existe alguma área da sua vida que você entende que precisa procurar, que precisa vasculhar a sua casa, que precisa arredar os móveis, o Espírito Santo de Deus nesta noite te convida a sair da zona de conforto e a começar a procurar por aquilo que você perdeu. Amém? E aí eu quero falar para você. É fácil? Não, não é fácil. Porque quando a gente vai se distanciando do Senhor, fica muito mais difícil você voltar ao primeiro amor. Porque quando estamos no primeiro amor, é tudo mais fácil, mas aí vamos esfriando, vamos achando que podemos deixar para fazer amanhã e quando vemos não conseguimos mais. Esta é uma noite de despertamento. Não queira deixar as coisas como estão. Não queira deixar essa dracma perdida. Comece hoje a varrer a sua casa. Comece hoje a arredar os móveis da sua casa. A pensar aonde você perdeu. E peça ao Espírito Santo para que te conduza nessa busca. Para que não te deixe sozinha nessa busca. Porque essa mulher, ela não faz festa enquanto ela não acha essa dracma. E quantas de nós temos feito festa porque ainda temos a maior parte das dracmas? Essa mulher, ela começa a procurar dentro de sua casa, ela começa a arredar os móveis, ela pega a vassoura, ela varre de um lado para o outro, e acredito que ela fica angustiada, porque ela pensa assim, enquanto eu não achar, eu não sossego. O contrário de muitas de nós, que pensamos ao contrário. O Senhor, nessa noite, Ele vem te convidar a sair dessa zona de conforto, e começar a procurar diligentemente aquilo que você perdeu. Não fique acomodada.
Saia da zona de conforto. Se tiver que renunciar a alguma coisa, renuncie. Mas comece a procurar hoje. Não queira viver longe do propósito de Deus para a sua vida. O mundo hoje, ele tem nos oferecido vários banquetes. Ele tem nos oferecido várias oportunidades. Ele vem nos dizer que tudo é normal. Mas para nós que conhecemos o verdadeiro evangelho do Senhor, nós sabemos que não é normal. Amém? Nós sabemos que precisamos sim procurar aquilo que o Senhor confiou a nós e nós devemos achar. E aí o Senhor, para finalizar aqui a nossa mensagem, quando eu lia, e o Senhor veio e falou assim, muito forte no meu coração, que as pessoas têm trocado aquilo que Ele dá por aquilo que traz muitas das vezes uma fama momentânea. As pessoas não querem mais ler a palavra, porque existe o Facebook, existe o Instagram, e a pessoa vai sendo iludida com aquilo ali, pensando assim, eu tenho 4.000 seguidores aqui, eu tenho 20.000, e isso vai enchendo os olhos da pessoa, e a pessoa vai se corrompendo com aquilo, a pessoa vai deixando de buscar a presença do Senhor. Ela vai e fica distraída com aquilo ali. Não estou dizendo que é pecado usar, não, mas que nós devemos usar de forma correta, de forma com que isso não nos atrapalhe a ter uma vida de comunhão com Deus, a viver. Usar o Instagram, sim, são ótimos meios, né, de comunicação para você, a Bela, por exemplo, né, que tem a confeitaria para divulgar, para fazer divulgação. Nós também aqui na igreja usamos, mas usar de maneira sábia. Use de forma sábia. Não deixe com que isso te roube o tempo da leitura da palavra, com que isso te roube o tempo da tua oração, do teu secreto com o Senhor, porque isso é muito importante. Isso vai te fortalecer, é ali que o Senhor vai te dar estratégias, vai te dar direcionamento, vai trazer revelações ao seu coração. Não permita com que o inimigo cegue o seu entendimento e que você acha que tudo é normal, que essa dracma que foi perdida, ela não tinha valor, porque tudo que o Senhor entrega para nós, existe muito valor. E como eu falei, não tem como vivermos as promessas do Senhor na totalidade se estiver faltando uma dracma. Não tem como vivermos de forma plena o chamado que o Senhor tem para as nossas vidas se tiver faltando uma dracma. E nesta noite, o Senhor te convida a procurar essa dracma que você perdeu dentro da sua casa. Eu não sei qual é a área da sua vida que você está perdendo e está deixando para lá. Amanhã eu procuro. Mas o Espírito Santo de Deus te convida a começar a varrer, a começar a procurar de forma a só comemorar depois que você achar. Comece nesta noite, comece a procurar, comece a pedir ao Espírito Santo de Deus que te dê sabedoria, que te mostre aonde você precisa procurar, qual é a área da sua vida. Não permita que o inimigo ele mate seus sonhos, mate aquilo que o Senhor entregou nas suas mãos. Viva na totalidade, viva tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida, viva tudo aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida e através da sua vida. Porque eu creio que grandes coisas o Senhor tem para fazer em nossas vidas e através das nossas vidas. Amém?
E só para a gente terminar aqui, e essa mulher, ela começa a procurar, e aqui no versículo 9 diz assim: e achando-a, convoca as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Amém? O Senhor, Ele te convida a começar a procurar, mas Ele diz para você também, que quando você achar, você deve se alegrar, porque a palavra do Senhor, ela nos diz que quando um pecador se arrepende de seus pecados, há festa nos céus. Quando alguém vê que eu estava andando num caminho errado e decido voltar, a festa no céu. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é amor. Ele está de braços abertos. O inimigo, ele vai estar sempre falando assim para você: você não é capaz, você não pode, a sua vizinha é melhor que você, não é? A Priscila canta melhor do que você. A Thaís trabalha melhor com a mídia do que você. E é assim, porque o mundo lá fora, ele é competitivo, mas o Senhor entregou a cada uma de nós algo diferente. O chamado que Deus tem para a minha vida não é o mesmo que o Senhor tem para a vida da Bela. Não é o mesmo que tem na vida da Priscila. Então nós não devemos nos comparar. Não, nós devemos sim querer andar juntas para fazer a vontade do Senhor, para pregarmos a palavra do Senhor, para sermos anunciadoras das boas novas, para onde o Senhor nos mandar, nós falarmos do amor, para nós falarmos o que Deus fez em nossas vidas, para testemunharmos tudo aquilo que o Senhor tem feito. Não para nos compararmos, porque não é isso. A essência que Deus colocou dentro de mim é diferente da essência que Deus colocou dentro da Bela, dentro da Priscila, dentro de você que está aí nos assistindo nessa noite. O Senhor, Ele não quer te ver acomodado, Ele não quer te ver simplesmente pensando assim: eu já perdi, tá bom, já era, não quero mais procurar. Não, o Senhor, Ele quer que você comece a procurar, que você desperte para tudo aquilo que Ele tem para a sua vida, porque o Senhor, Ele não nos vê como o homem nos vê. O Senhor, Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. E o inimigo também sabe que somos potências na mão do Senhor. Por isso ele tenta o tempo todo frustrar os sonhos de Deus em nossas vidas. O tempo todo ele fala: você não pode, você não consegue, fulano é melhor que você, é melhor você nem tentar, ou é melhor você se conformar, porque ela é melhor. E com isso nós vamos perdendo as dracmas, porque Priscila canta melhor do que eu. Só que aí eu penso assim: já que ela canta melhor do que eu não preciso mais fazer outra coisa, não é verdade? Só que não foi para isso. E aí quando eu estava lendo isso, o Senhor me levou aqui em Jeremias, quando diz assim, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que espereis. Amém? É essa palavra que o Senhor tem para você. Depois que você achar essa dracma que você perdeu, faça festa, porque aí você vai entender o que o Senhor tem para a sua vida. O que o Senhor tem para você vai muito além do que você consegue imaginar, pensar, porque o Senhor, quando Ele te formou, Ele já te formou com um propósito. Você não é um acaso, não, você não é um acaso.
Você veio para este mundo, viver nesta terra, para cumprir um propósito que Deus tem. O Senhor, Ele nos trouxe para viver nesta terra, para cumprirmos um propósito. Somos estrangeiros nesta terra, mas devemos passar por aqui, cumprindo aquilo que o Senhor confiou a nós. Amém? Essa é a palavra que o Senhor falou ao meu coração e eu estou dividindo aqui com você. Não se conforme em perder a sua dracma. Comece a procurar nesta noite. E depois que você achar, convide o Espírito Santo e faça festa, porque o Senhor, Ele se alegra quando nós nos arrependemos e voltamos a viver no centro da vontade dEle, voltamos a viver fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer. Amém? Espero que o Senhor tenha falado ao teu coração, assim como Ele falou ao meu coração nesta noite. Vou estar chamando a Priscila.